Bom, pessoal, então para a gente finalizar, né, o metabolismo, os diferentes metabolismos que existem nas plantas, né, metabolismo fotossintético, neste vídeo a gente vai falar sobre o ciclo CAM. CAM é uma sigla, né, está na forma em inglês. É encontrado também a sigla ao contrário, né, como MAC, e significa metabolismo ácido das crassuláceas. Tá? Então, esse é o último tipo de metabolismo, né, encontrado em plantas, aqui, né, na nossa aula sobre fotossíntese, e que faz parte da segunda etapa da fotossíntese, que é a etapa de redução do CO2 atmosférico ou de fixação do CO2 atmosférico. Bom, as plantas do metabolismo ácido das crassuláceas, né, ou plantas CAM, elas receberam esse nome primeiramente porque no início foi descoberto esse metabolismo na família das crassuláceas, né, então na família dos vegetais que pertencem aos crassuláceas. Como achava-se no início que era só essas plantas que tinham esse metabolismo, deu-se esse nome, metabolismo ácido das crassuláceas. Mais tarde, né, nos últimos anos, foi descoberto que não só as plantas da família crassuláceas, mas como outras plantas de outras famílias também possuem esse tipo de metabolismo. Então, várias famílias de plantas, né, que pertencem ao grupo das angiospermas. Então, como exemplo aqui, cactos, né, em geral, eufórbias, né, então dentro das euforbiáceas, abacaxi, baunilha, agave, bromeliáceas, orquidáceas. Então, várias espécies de plantas possuem esse tipo de metabolismo. Tá? Qual que é a vantagem delas possuírem esse metabolismo? Essas espécies, né, independente da família, elas são geralmente espécies adaptadas a ambientes muito secos, tá? E com temperaturas mais elevadas. Então, são ambientes áridos, né, com pouca água, sendo até ambientes desérticos. Então, as plantas que a gente vai ver que vão fazer parte desse metabolismo estão relacionados a ambientes áridos e ambientes desérticos. Em geral, mas não é uma regra, tá? As folhas dessas plantas geralmente são mais carnosas. Por que elas são mais carnosas, ou seja, mais grossas, né, em espessura, do que as plantas, por exemplo, do metabolismo C4 ou do metabolismo C3? Porque essas plantas, né, no caso das cãs, elas vão ter vacúolos grandes, muito grandes, que é nesses vacúolos que elas vão estar armazenando, né, a água para sobreviver nesses ambientes inóspitos, né, ambientes muito secos. Só que essas folhas carnosas com vacúolos grandes não é obrigatório, né, a existência para que a planta faça parte desse metabolismo. Então, vão existir as duas coisas, mas geralmente a gente pode visualizar essa característica anatômica nessas plantas. Então, eu já citei alguns exemplos ali no slide anterior, mas aqui para vocês visualizarem, nós temos aqui na nossa região, tem muito, é o sisal, né? É um exemplo de planta do metabolismo CAM. Tá? A agave que eu falei anteriormente é essa planta aqui. Uma curiosidade dela, que é desta planta que é feita a tequila, né? Então é uma planta típica de deserto, né? De clima seco. Veja onde que ela se desenvolve. Suculentas em geral, aqui tem o exemplo do rabo de burro, mas todas as suculentas que a gente tem, né, hoje, que pode-se pensar, são exemplos de metabolismo CAM. E temos aqui um exemplo de uma planta que não tem as folhas tão carnudas, como a gente pode visualizar nesses exemplos aqui das fotos, que é a poinsettia, ou planta flor de Natal, que é uma espécie com metabolismo CAM e que
tem as suas folhas mais finas, né? Aqui no caso não está aparecendo as folhas, aqui é a flor, mas é uma folha com espessura normal, nada exagerado igual as demais aqui. Além daquelas plantas, a gente tem mais alguns exemplos de plantas com metabolismo CAM, né? Então, aloe vera, abacaxi, né? Também é outro exemplo, cactos em geral, espada de São Jorge, calanchoe, orquídeas, várias outras espécies, né? Aqui, tipo Echeveria spp, então todas as Echeveria, né? São exemplos de plantas que possuem esse metabolismo diferenciado. E como que acontece esse metabolismo nas plantas CAM? As plantas CAM, como a gente viu no vídeo anterior, elas fazem parte daquele grupo de plantas que sofreu evolução, e essa evolução fez com que elas conseguissem concentrar o CO2 dentro das suas células. E, consequentemente, elas foram se adaptando para ambientes com temperaturas mais elevadas, com menos quantidade de água. E no caso das CAMs, elas seriam as plantas com maior extremo de temperatura e de quantidade de água, né? Porque elas estão em ambientes desérticos e ambientes áridos. Vocês lembram que nas plantas C4 a gente viu que o ciclo, né, o metabolismo, ocorria em duas células diferentes, que era a separação espacial, né? Ocorria nas células do mesofilo e nas células da bainha do feixe vascular. No caso aqui das plantas CAM, elas vão ter uma separação temporal. Então, parte do metabolismo vai acontecer durante a noite e a outra parte restante vai acontecer durante o dia. Por que isso? Como elas são espécies de ambientes com umidade relativa muito baixa e altas temperaturas, durante o dia elas permanecem com seus estômagos fechados, para evitar perda de água, porque elas estão num ambiente muito árido, né? E se abrir esses estômagos, elas vão perder a água que elas têm armazenada dentro delas, né, via transpiração. Então, por isso, elas permanecem com os estômagos, né, fechados durante o dia. E esses estômagos, como a gente pode visualizar aqui no desenho, abre-se à noite. Então, essas são as únicas plantas, né, de todas que a gente visualizou, de C3, C4, as plantas CAM são as únicas que vão realizar uma parte da fotossíntese durante a noite e o restante durante o dia. As outras plantas não têm essa capacidade, mas por causa do ambiente, né, inóspito em que elas estão se desenvolvendo. Então, aqui vejo, o CO2 atmosférico, durante a noite, ele consegue atravessar os poros dos estômatos e, igual a gente viu lá nas plantas C4, ele vai entrar na célula do mesofilo foliar e vai se transformar em HCO3, ou também denominado de bicarbonato, que é um ânion. Esse bicarbonato vai ser fixado pela PEP carboxilase, a enzima, né, a principal enzima responsável pela primeira fixação do carbono, juntamente com fosfenolpiruvato, que é aquela molécula de 3 carbonos, né? Então, o que vai receber esse CO2. Então, a molécula fosfenolpiruvato, ou PEP, de 3 carbonos, com o bicarbonato, que tem 1 carbono, ele vai formar o oxalacetato, que é o ácido de 4 carbonos. Esse oxalacetato formado vai sofrer a ação da desidrogenase málica, né? Vai consumir um NADH e vai se transformar em malato. Esse malato, ele que está no citosol, ele vai atravessar
a membrana do vacúolo e vai ser armazenado aqui dentro na forma de ácido málico. Lembrando que o vacúolo é uma das organelas que tem a capacidade de armazenar substâncias ácidas, porque ela tem um pH mais ácido, né, quando comparado com o citosol. Então, o vacúolo ele tem um pH na faixa de 5, enquanto que o citosol tem um pH na faixa de 7. E substâncias ácidas, como o malato, não podem ficar por muito tempo no citosol, porque vai interferir no pH e, consequentemente, nas reações e no metabolismo dentro desse citosol. Então, por isso que esse malato ele vem para dentro do vacúolo e fica armazenado aqui. Quando acontece, né, isso aqui vai ficar acontecendo a noite inteira, tá? Então, o CO2 entrando, sendo fixado com PEP, né, em oxalacetato, o oxalacetato sendo transformado em malato e o malato sendo armazenado no vacúolo. Então, a noite inteira a planta fica fazendo isso. Como vai aumentar a concentração de ácido málico dentro do vacúolo, vai ocorrer uma acidificação dessa organela. Ela já é uma organela ácida, mas com a concentração elevada de malato dentro, que vai ser armazenado durante a noite, vai tornar essa organela mais ácida, tá? Só uma curiosidade que o fosfenolpiruvato, ele é originário, né, aqui da triose fosfato, que está dentro do cloroplasto, tá? Então, veja que não é um ciclo fechado, mas o amido forma a triose fosfato, que forma o fosfenolpiruvato, para poder realizar a primeira etapa, né, que é a carboxilação do CO2, né, no metabolismo CAM e formação de malato. Bom, como de noite ele ficou recebendo CO2, durante o dia, vejam aqui, os estômatos se fecharam, porque começou a amanhecer o dia, a temperatura já começou a ficar mais elevada, né, que à noite a temperatura nesses ambientes sempre é mais baixa, por isso que os estômatos eles se abrem à noite, temperatura mais baixa, consequentemente a umidade é influenciada, ela fica mais alta. Durante o dia, essa temperatura começa a ficar elevada e a umidade mais baixa. Então, os estômatos se fecham para evitar perda de água. Com os estômatos fechados, o que vai acontecer? Lembram que o ácido málico foi armazenado durante a noite, né? Foi criado, né? E armazenado durante a noite no vacúolo. Então, durante o dia, já que não pode entrar CO2, esse ácido málico vai sair do vacúolo, vai formar malato no citosol e do malato, pela ação também de uma enzima málica, né, dependente de NADP, ele vai formar piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos, e liberar um carbono na forma de CO2. Esse CO2, tudo isso dentro do cloroplasto, que está aqui dentro, vai poder entrar no ciclo de Calvin, né, como a gente viu já nos outros vídeos, e consequentemente ser fixado pela rubisco, né, mais a ribulose 5-bifosfato, e formar o intermediário, né, de 3 carbonos, o 3-PGA, e dar então continuidade ao ciclo, né, regenerando o ciclo e também formando amido e sacarose, né, trioses fosfatos que depois vão ser utilizados para a formação de amido e sacarose. Então, durante o dia, é essa etapa que vai acontecer. À noite o CO2 entra e vai até a formação de malato e armazenamento em ácido málico no vacúolo, e durante o dia esse ácido málico sai do vacúolo, vem para o cloroplasto na forma de malato, sofre uma descarboxilação, né? Então aqui ele vai sofrer uma descarboxilação e consequentemente liberar CO2 para o ciclo de Calvin. E o piruvato vai ser transformado em amido para depois esse amido à noite devolver, né, transformar
regenerar esse fosfenol piruvato. Vejam que durante o dia o ácido málico que estava no vacúolo começa a sair, né? E essa saída do ácido málico vai promover uma desacidificação dos vacúolos. Ele continua sendo uma organela ácida, sim, mas o pH dele agora começa a ficar mais próximo de 5, né? Então começa a sair os ácidos málicos e desacidifica essa organela. Tá? Então, durante a noite ocorre a acidificação dos vacúolos e durante o dia ocorre a desacidificação. E essa questão do movimento ácido, né, acidificação e desacidificação, a gente pode visualizar nesse gráfico. Vejam que nós temos aqui o período noturno, onde os estômatos estão abertos, e o período diurno, onde os estômatos estão fechados. Nessa linha nós temos a hora. Então, 8 horas da noite, meia-noite, 8 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde. Então, o que a gente visualiza aqui? Durante a noite, a partir de depois das 8 horas da noite, vejam que na linha inteira nós temos a absorção de CO2. Então, vejam que a entrada de CO2 nas células do mesofilo das plantas CAM tem um aumento, e a gente visualiza isso nessa linha. Então, à medida que vai aumentando as horas da noite, vai aumentando a absorção de CO2 pelas células, até chegar num pico próximo a 2 horas da madrugada. Após esse pico, essa absorção de CO2 começa a reduzir, né, até cair drasticamente próximo às 8 horas da manhã. Juntamente com esse aumento na absorção de CO2, nós podemos visualizar nessa linha tracejada o conteúdo ácido, que é formado principalmente pelo armazenamento de ácido málico no vacúolo. Então vejam que essa curva ela aumenta junto com o aumento da absorção do CO2. Então durante a noite, só que o pico dela, né, acaba sendo um pouco depois, próximo das 5, 6 horas da manhã, que é o pico de maior acidificação. A partir desse horário, começa a ocorrer a queda, que é a desacidificação, porque começou a amanhecer, mudou, né? Os estômatos fecharam e, consequentemente, então, ocorre a desacidificação. E a gente pode visualizar que é no mesmo período em que a absorção de CO2 é nula. A partir das 4 horas da tarde, vejam que a absorção de CO2 começa a aumentar, né? E vai dar continuidade, igual a gente viu aqui no início, e, consequentemente, o conteúdo ácido também vai aumentando com a absorção do CO2. Então, isso está acontecendo, é um ciclo, mas é um ciclo que parte acontece durante o dia, parte acontece durante a noite. Então, a cada 24 horas você tem um ciclo ocorrendo. Então, por isso esse nome metabolismo ácido das crassuláceas. Essa curva aqui, linha tracejada, demonstra exatamente o porquê desse nome. Bom, e como a gente viu para as outras espécies, né, do tipo C3 e C4, outros metabolismos, as plantas CAM, a enzima PEP carboxilase, que é responsável pela primeira fixação do CO2, do carbono, né, na forma de bicarbonato, ela também tem uma regulação. Ela é regulada, né, um pouquinho diferente do que a gente viu na PEP carboxilase das plantas C4. Então, na forma de, durante o dia, a PEP carboxilase, ela está na sua forma inativa. Como que eu sei isso? Vejam que ela tem um resíduo de serina ligada a uma hidroxila. E essa hidroxila está na forma desfosforilada. Para que ela se transforme para a forma ativa, é necessária uma enzima, a pepcase sinase, né, que vai consumir um ATP
e fosforilar esse resíduo. Então, a gente vai ter aqui a pepicase na sua forma ativa durante a noite, com o resíduo de serina fosforilado. Então, essa forma é a forma que a enzima consegue, então, promover a reação de fixação, de carboxilação do carbono que vem do CO2. Isso dura aí à noite, quando amanhece o dia, ela tem que voltar para a sua forma inativa, então ela vai perder esse fósforo que ela tinha aqui por meio de uma enzima fosfatase, então vai retirar esse fosfato dela e ela retorna para a forma inativa durante o dia. Então ela fica durante o dia e durante a noite, né, mudando da forma inativa para a forma ativa. A pepicase sinase, que é esta enzima é responsável pela fosforilação da pepcarboxilase, é ativada durante a noite pela elevação do pH citosólico. Então lá tem que ocorrer o aumento do pH do citosol para ativar esta enzima, para ela fosforilar a pepcarboxilase e transformá-la na forma ativa. Nas plantas CAN, então, o aumento no caso, né, nas plantas CAN, o acúmulo, né, o aumento do pH citosólico, nas plantas C4, o aumento do pH citosólico, a gente viu que ele é promovido pela luz. No caso das plantas CAN, o acúmulo noturno de malato no vacúolo que vai ser responsável por essa modificação do pH. Então, como o malato está saindo, né, indo para o vacúolo, o pH do citosol vai ficando mais alcalino, né, e, consequentemente, vai ativando esta enzima, promovendo, né, a ativação desta enzima e, consequentemente, a ativação da pepcarboxilase, que vai dar, então, continuidade a todo o ciclo. Tá? Então, a gente fecha aqui essa parte sobre a segunda etapa da fotossíntese, né, que é a etapa de fixação e redução do carbono, ou etapa bioquímica. Então, a gente viu todos os metabolismos, todos os tipos de plantas possíveis. E, para finalizar, fecho com esse slide, né, que relaciona os três metabolismos, C3, C4 e CAN. Então, a gente pode ver que a fotorrespiração nas plantas C3 está presente e ela pode ser maior que 25% da fotossíntese bruta. Então, as plantas C3, dependendo da temperatura, né, principalmente o aumento da temperatura, vai aumentar a fotorrespiração e que reduz, consequentemente, a fotossíntese líquida. Nas plantas C4, ele está presente, mas não é detectável, porque ela tem a capacidade de acumular CO2. E nas plantas CAN também tem essa capacidade, é detectável apenas no final da tarde, mas também não é tão expressivo assim. O primeiro produto estável nas plantas C3 é o ácido 3-fosfoglicérico de 3 carbonos. Nas plantas C4 é o ácido oxalacético de 4 carbonos, que é igual ao das plantas CAN. A enzima primária da carboxilação nas plantas C3 é a rubisco, enquanto que nas plantas C4 e CAN é a pepcarboxilase, que tem uma alta afinidade pelo seu substrato, que é o bicarbonato, quando comparado com a rubisco, que tem uma afinidade mais baixa, né, com o CO2, porque ela pode fazer fotorrespiração trabalhando com atividade oxigenase. A relação de CO2 por ATP por NADPH nas plantas C4, para fixação de 1 CO2, ela consome 3 ATPs e 2 NADPH. Nas C4, a gente tem, para 1 CO2, é consumido 5 ATPs e 2 NADPHs. E nas plantas CAN, para 1 CO2, são consumidos 6,5 ATPs e 2 NADPHs. Então, vejam que
as plantas C3 gastam menos energia do que as C4, mas a gente já viu, né, todos os benefícios da C4, né, apesar desse consumo maior de energia. E as plantas CAN, elas gastam mais energia ainda, mas a gente pode também visualizar que são espécies de interesses agronômicos, né, menores. Né? Então, são poucas as espécies que possuem esse metabolismo e que são espécies cultivadas agronomicamente. Temperatura ótima para as plantas C3 está na faixa de 20 a 25 graus, para as plantas C4, 30 a 45 graus, e para as plantas CAN, 35 graus, né, é o ideal para ela, ou até mais elas suportam. Razão de transpiração. As plantas C3, elas conseguem absorver, né, transpirar 450 a 1000 gramas de água por grama de matéria seca, enquanto que as C3 já têm um menor valor, 250 a 350 gramas de água por gramas de matéria seca, e as plantas CAN menor ainda, 18 a 125 gramas de água por grama de matéria seca. Então, as plantas CAN, ela tem menor razão de transpiração, porque durante o dia elas fecham seus estômagos e, consequentemente, reduz a transpiração. As plantas C4 são adaptadas para ambientes de temperaturas elevadas e conseguem trabalhar fotossinteticamente, mesmo com o poro estomático com uma pequena abertura. Então, não interfere tanto na taxa fotossintética a redução da abertura do poro. E, consequentemente, reduz, né, a transpiração. Já as plantas C3 não têm essa adaptação, essa característica e, portanto, transpiram mais. Saturação na luz. As plantas C3, elas conseguem, infelizmente, elas sofrem saturação com o aumento da intensidade luminosa. Então, vejam que entre 400 a 500 micromol por metros quadrados por segundo, essas plantas sofrem saturação, ou seja, à medida que aumenta a intensidade luminosa, aumenta a fotossíntese dessas plantas, mas até o limite entre 400 e 500. Acima desse valor, a fotossíntese não aumenta e fica igual, e aumentando mais ainda, vai ocorrer dano fotooxidativo, fotoinibitório, reduzindo consequentemente a fotossíntese e levando até a morte da planta. Já as plantas C4 e plantas CAN, né, não tem esse problema de saturação na luz, né? Na verdade, as plantas C4, elas, né, se a gente fosse fazer uma reta, aumentando a intensidade luminosa, aumentaria a fotossíntese dessas espécies, né? Então, porque elas não possuem um máximo de intensidade luminosa, pelo menos não até onde a gente já foi feito vários testes, né? Mas ela suporta muito mais, como também a CAN. Então, vejam que existem outras diferenças, né? Taxa de fotossíntese líquida, a gente pode ver, ponto de compensação de CO2, conteúdo de nitrogênio na folha por fotossíntese máxima. Então, existem outras diferenças também, além de diferenças anatômicas que a gente viu, né? Diferenças de ambientes. Então, fora a parte fisiológica, né? Então, aqui a gente fecha essa parte de fotossíntese e eu espero que vocês tenham entendido tanto a primeira etapa fotoquímica quanto a segunda etapa bioquímica desse metabolismo, que é importantíssimo para todas as plantas, independente de ser C3, C4 ou CAN.